Amém. Amém. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Estamos em audiência com o Rei. Então levante suas mãos e aplauda o Senhor. Digno de honra, digno de glória, digno de adoração. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de ministrar a sua santa e bendita palavra. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus porque hoje estamos aqui em mais um dia de vida para ouvir o Senhor falar. Agradeço porque deitamos e Ele soprou sobre nós o fôlego de vida e disse: não desista, eu sou com você. Agradeço a Deus por essa casa de oração que incessantemente tem levantado clamores por mim e por sua vida. E você que nos visita, sinta-se à vontade em nosso meio. Essa casa é uma casa de adoração. Aqui se fala somente a palavra do Altíssimo. E sei que, com gratidão ao coração, no coração, tivemos 2 semanas fora. Agradecer ao pastor pela oportunidade de ministrar fora, debaixo da sua bênção, onde vimos vidas recebendo a palavra, sendo libertas. Isso é muito gratificante. Obrigado, pastor Domingos, pela sua palavra liberada de bênção. E pode ter certeza, Deus a cumpriu na minha vida e na vida de Juvair. Obrigado, pastora Sônia, por confiar a nós. Abra a palavra do Senhor em Romanos capítulo 11. Acostumado com o microfone, né? Vamos lá. Do versículo 17 ao 24. Quero trazer ao seu coração uma palavra poderosa. Porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Ela é pão quente que desce do céu. Então a de ontem não serve. Não, é a de agora. É melhor você preparar o seu cesto, porque ela está quentinha para você levar. Mas se eu fosse você, já me abastava dela, já comia dela. Mas não é só comer, não, é comer, guardar e praticar. O Senhor tem nos chamado para sermos testemunha dEle. Aonde pisarmos, aonde estarmos, fazermos a diferença. Obrigada, Deus te abençoe. E eu quero dizer para você, amada igreja, que o segredo, ela está na raiz. E raízes têm que ser para baixo e os frutos no topo. Estamos nos dias em que estamos preocupados com os frutos. Se eles são bons, viçosos, se estão todos vendo. Ei, a palavra que eu trago nesta noite, direcionada pelo Espírito, é: preocupe-se com a sua raiz. Quanto aos frutos, deixa que eles falem de você. E a palavra do Senhor, vamos ficar de pé, em reverência à palavra. Romanos capítulo 11, versículo 17 a 24, diz assim: se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz e da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma,
você também será. 23. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados ramos naturais em sua própria oliveira. Esta é a tua santa e bendita palavra, Senhor. Que ela ache guarida em nossos corações. Que possamos entender o que o Senhor vai falar conosco. És bem-vindo, Espírito Santo, para ministrar o nosso coração. Eu me esvazio de mim mesma, Senhor, para encher de Ti. E que possamos nesta noite nos esvaziar de nós mesmos para receber o que está preparado para nós. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Amados, Paulo escreve aos Romanos como projeto de salvação. Passou de Israel e alcançou a igreja através da graça. Porém, isso não torna os gentios melhores do que os israelitas. Eu quero só dar essa introdução para você entender. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar, como está no versículo 23. A mesma palavra se aplica aos nossos dias. No versículo 23 diz assim: e quanto a eles, se não continuarem na incredulidade. A incredulidade é algo sutil e aos poucos vai atingindo não só os de fora, mas os de dentro. A incredulidade impede a autoridade e o poder de Deus de operarem na minha e na sua vida. A incredulidade, ela bloqueia o agir de Deus. A incredulidade, ela não permite que o Senhor nos transforme. Mas a palavra do Senhor disse: e quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Mas o zambujeiro, a oliveira brava, cujo fruto não se aproveita, o que é, Val? É o tipo do homem que não tem nada a oferecer. É o tipo de pessoa que não tem nada para se aproveitar daquilo que faz, nas suas ações, é claro. Aí pensei: Senhor, e agora como explicar esse enxerto citado por Paulo à igreja do Senhor esta noite? Será que ele não entendia de enxertos, Paulo? Não, o Senhor não deixaria escrever algo tão poderoso nesse sentido. Há uma versão bíblica que deixa muito claro isso. A natureza desse enxerto. E nessa versão diz assim: porque tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira. O que é isso? Isso é o enxerto. E só funciona porque é sobrenatural. Isso é um enxerto, porque eu, oliveira brava, tenho que perder o meu DNA para ser enxertado na oliveira verdadeira. E enxertado nele, não darei mais frutos que corrompem, que destroem. Não posso mais, porque é contra a natureza. E só pode acontecer quando inserido na oliveira verdadeira. Isso é antinatural. Só Ele pode fazer. E esse enxerto só funciona porque é sobrenatural. Nenhum cirurgião pode fazer isso. Somente Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele que transforma. Somente Ele pode fazer isso. E quem é a oliveira? Jesus Cristo. A oliveira verdadeira, que é o Senhor Jesus. E que recebe o enxerto dos ramos da oliveira brava
pode transformar eu e você. Mas para o ramo ser inserido, foi necessário que Jesus, a oliveira, fosse ferida. Desse mesmo modo, hoje, só temos acesso à salvação através do sacrifício de Jesus. E agora usufruímos da mesma seiva que é o Espírito. Um detalhe interessante é que na enxertia convencional, o ramo continua produzindo seu fruto, ou seja, o zambujeiro, oliveira brava, produzia azeitonas ruins. E como podemos decodificar isso? Ou descrever esses frutos que essa oliveira brava trazia, que não pode ser aproveitado? Como decodificar esses frutos para que eu e você entenda? Esses frutos são como a inimizade, briga, ciúme, raiva, ambição, desunião, inveja, a divisão, imoralidades sexuais, idolatria, feitiçaria. A força desse zambujeiro bravo é para produzir esses frutos, que não pode aproveitar de nada. Mas na enxertia de Deus, o homem passa a agir contra essa natureza. O homem passa a agir contra essa natureza. E no versículo 24, diz assim: afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados ramos naturais em sua própria oliveira. A enxertia de Deus, queridos, é rejeitar todo pecado, todo fruto que não condiz com sua palavra. Nessa enxertia, o zambujeiro bravo perde a sua força e é trocado pelo DNA do Senhor. E quais são os frutos que esse DNA de Cristo nos favorece? Esse DNA do Senhor, Ele nos traz frutos que são poderosos, como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, aproveitem, não a lei. Mas estamos muitas vezes gerando frutos de oliveira brava, mesmo sendo enxertados na oliveira verdadeira. Permitimos muitas vezes sair por um breve momento do caminho. Começamos a produzir esses frutos no meio de uma comunidade. Matamos as pessoas por aquilo que produzimos, por aquilo que exalamos. Irmãos, enxertado em Jesus, produziremos domínio próprio. Já enxertados ou sendo oliveira brava, vamos exalar demônio próprio. O domínio próprio vai ser deixado de lado para que o eu luciférico fale. Quando surgir o ciúme, a desunião, a inveja, a intriga, quando algo eu não gostar, eu não vou ter a cautela de analisar e parar e buscar no Senhor uma resposta. Não, eu quero agora, é do meu jeito. Ei, Deus não trabalha com broto. Porque Ele diz em Salmo 92, os ímpios são como broto e perecerão. Nós somos plantados na casa do Senhor. Nascemos e somos plantados. Deus não trabalha com meninos. O alimento servido é forte, para que eu e você cresça. Não há meninas e nem meninos neste lugar. Há homens e mulheres, profetas desta geração, que o Senhor está convocando para se levantarem, para olharem para suas raízes e verem o que precisa mudar. Mas muitas vezes eu não quero a enxertia, porque a enxertia gera renúncia. Dói. Não é brincadeira. Não é fácil.
Paulo enfatiza que o homem é dependente de Deus e não o contrário. O ramo desligado da raiz morrerá, a raiz permanecerá. Mas se eu me desligar da raiz, eu vou morrer. Há pessoas dentro da casa do Senhor morrendo. Levantam suas mãos para adorar, mas estão morrendo. Dobram os seus joelhos para orar, mas estão morrendo. Porque precisa deixar alguns frutos que ainda está gerando. E o Senhor não negocia com as trevas. Ou você gera o que é dele, ou você gera. A nossa vida, eu não preciso que ninguém, eu não preciso falar ou dizer, não, os frutos vão falar. Lembre-se, lembrar sempre que somos mordomos dos frutos desta obra e não donos da oliveira. Mas antes de gerarmos frutos transformadores, precisamos conhecer nossas raízes. E por que precisamos ter raízes para baixo e frutos no topo? Porque a palavra do Senhor, em Jó, capítulo 14, do 7 a 9, diz: porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda torne a brotar, e que não cesse os seus renovos. Ainda que envelheça a sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas brotará. Raízes profundas. Sabe onde está o lençol? Onde tem água. Sabe onde está firmado? Raízes para baixo, frutos para cima. Essa é uma associação inquestionável. A raiz não depende do fruto, mas, vírgula, o fruto depende da raiz. Cuidado, fruto que fala da raiz. Cuidado, fruto que defama ou que está sempre com o cutelo na raiz. Cuidado! Porque se você cortar a raiz, ela nascerá de novo. Mas o fruto já não tem garantia. Raízes para baixo, frutos para cima. A raiz não depende do fruto, mas o fruto depende da raiz. A raiz permanece oculta debaixo da terra e o fruto eleva-se ao alto à vista de todos. A preocupação do cristão deve ser com as raízes e não com os frutos. E ele precisa e pode dar muito fruto. Todavia, se ele não se preocupar com as raízes, a árvore vai secar e será lançada no fogo. Em Mateus capítulo 7, versículo 19 diz: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis a árvore. E é por meio dessas raízes, ou das raízes, que a planta se forma, se alimenta, cresce e dá fruto. Elas se arrastam sobre a superfície do solo para se abastecerem. Não se pode mais dar mais importância ao fruto do que à raiz. O fruto verdadeiro é uma consequência do que a raiz produziu. É uma consequência natural da raiz, porque o segredo está nela. Quando eu li essa palavra, o Senhor falou muito comigo. As minhas raízes, as suas raízes, não precisam de vitrine. O Senhor está nos vendo. Não precisamos mostrar quão profundidade estamos. O Senhor está nos vendo. Eu não preciso dizer quantos quilômetros percorri. O Senhor está nos vendo. Porque o Senhor, Ele se importa com a raiz. E ela está oculta onde ninguém vê, somente o Eterno. E Ele tem o que eu e você precisa. Quanto aos frutos, à vista de todos, para que todos vejam e saibam que o Senhor é Deus na minha e na sua vida, mas a raiz somente o Eterno conhece. Não se preocupe. Muitas vezes você tem perguntado ao Senhor:
O que fazer? Espere. Cuide de suas raízes, fortaleça raízes fortes, frutos fortes. Os problemas surgem justamente por isso. Às vezes nós nos preocupamos com os frutos que são visíveis, mas esquecemos da raiz que é oculta. Mas a maior preocupação não pode ser os frutos. A árvore pode dar muitos frutos, porém se não cuidar da raiz, ela vai secar e será lançada. Infelizmente vivemos uma geração de pessoas que só se preocupam com as aparências, aquilo que o homem vê. Mas é bom isso, porque no meio das aparências surgem as lixas, para que eu e você venham a ser afinados e andar a cada dia mais próximo do Senhor. Frutos é aquilo que pode ser visto pelos homens, raízes é aquilo que só pode ser visto por Deus. Então eu quero que você repita: frutos é aquilo que pode ser visto pelos homens. Raízes é aquilo que pode ser visto por Deus. Quantos aqui dos dias atuais que estão andando atrás de coisas aparentes, frutos, troncos de galhos? Eu quero ser igual fulano, eu quero falar igual fulano. Não seja você na excelência do seu dom e do seu chamado. Seja você como Deus tem te formado. Seja você da forma que Deus te chamou. Se é para adorar, adore. Se é para pregar, pregue. Se é para evangelizar, vai, pregue. Porque quando ele diz ide por todo mundo, ele não está dizendo Val, é eu e você. Não fique olhando para os galhos, não. Não fique preocupado se quem está à sua direita está crescendo mais, ou se aquele que entrou ontem já quer sentar na janela. Deixa que sente na janela, porque você não quer dar o lugar, sendo que você já está inserido na videira verdadeira. Costumamos dizer: chegou agora, quer sentar na janela, deixa que sente, tome fresca. Dê o seu melhor. Ninguém toma o que Deus nos entregou. Ninguém toma, meus irmãos, minhas irmãs. Você é único. Estamos indo para casa. E a moeda do céu é alma. Não é essas obras. Não é alma. Val, cadê as almas? A moeda do céu é alma. Não brinque com o que é poderoso. Pregando a palavra por todos esses anos, o Senhor tem me afunilado cada vez mais. Ele diz: olha, Val, só pregue. Deixa que a obra é comigo mesmo. É eu quem trago as pessoas. É eu quem toco. É eu que faço elas sentirem. Muitas vezes queremos virar pirueta, fazer você entender aquilo que estamos vendo. Não precisa, porque o Espírito está neste lugar e Ele está fazendo você entender o que você precisa entender. Estamos lidando com o sobrenatural. Somos forasteiros nessa terra. Então vamos agir como seres que vão morar em uma pátria celeste. Se eu começar a ficar gerando frutos de oliveira brava, não conseguirei atingir a missão. Eu tenho que crescer no Senhor. Que a imaturidade perca seu espaço em minha vida. Que a falta de sabedoria arrume em outro lugar, mas menos em minha vida. Que eu possa ser completa e inteira em Cristo. Que quando chegar mude o ambiente. Aonde eu pisar, não eu, mas a presença que eu carrego, que você carrega, mude o ambiente sem você saber o que está acontecendo naquele lugar. Sem você precisar tocar, porque nós carregamos a presença. E aonde nós estivermos, Ele fará proeza. A árvore que não tem raízes profundas, não resiste ao calor das provações, não pode produzir frutos. É claro que o fruto é importante, temos que produzir frutos na obra de Deus, mas temos que ter cuidado. Até porque a falta de frutos pode significar problemas também. Problemas das raízes, eu não gero
eu não consigo. Pode ter feridas. Pode ter feridas. Você vai precisar com que o Senhor desenterre. Diga, Senhor, o que tem nas minhas raízes? Não sou eu, não é você e Deus. E só daremos frutos no tempo certo. Veja o que disse o salmista. Tem como colocar Salmos, capítulo 1, versículo 2 e 3? Tem como não? Tem? Vamos ler todos juntos. E eu gostaria que a igreja lesse comigo. Salmos, capítulo 1, versículo 2 e 3. Vamos ler todos juntos. Bem-aventurado. Salmos. Capítulo 1, versículo 2 e 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Acho que capítulo 1, né? Vambora. Bora. Assim mesmo, vambora. Vamos lá. Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3 e... Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como... Amém? Aplauda o Senhor. Amados, na minha versão diz: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O que é isso? Preste bem atenção. O salmista deixou bem claro que a árvore plantada junto aos ribeiros dará seu fruto no seu tempo. É no tempo de Deus, não é a qualquer hora ou qualquer momento, mas é no tempo certo, é no tempo do Senhor. E precisamos entender que se eu esperar o processo, eu vou prosperar. Não adianta. Num momento não é eu que faço. O momento é o Senhor quem faz, quem decreta. Não é a qualquer hora. Não adianta. E eu quero dizer que a palavra deixou bem claro: as suas folhas não cairão, e tudo quanto você fizer vai prosperar. E eu olhei para esta palavra e disse: prosperar como, Senhor? Ei, diga a eles: não adianta, vai prosperar na sua casa, não adianta, vai prosperar no trabalho, não adianta, vai prosperar no ministério. Aonde Deus te colocar, você vai prosperar. Não adianta, tudo é no tempo certo. Não desista, você não pode desistir, você não pode parar, mesmo não vendo os frutos. Por quê? Porque precisamos esperar o tempo do Senhor. Já o crente que não tem raízes, ou que tem raízes superficiais, não consegue produzir fruto em tempo nenhum. Não produz em tempo nenhum. Ele não consegue esperar a hora. Está sempre desenterrando para saber se já nasceu. Ei, ele não consegue esperar a hora de Deus. Se Deus disse que vai fazer, que vai salvar, Ele quer que seja agora. Não, é no tempo de Deus. Se Ele disse que vai te colocar em um novo emprego, Ele vai te olha, filho, vou mudar sua vida. É no tempo dEle, Ele vai fazer isso. Ele é fiel para cumprir sua palavra. Se Ele disse que toda a sua casa servirá a Ele, é no tempo dEle, os virão. Se Ele disse que vai curar, vai transformar, é no tempo dEle, porque não há nada acima do nome que está acima de todo nome, que é Jesus. Ele está acima do câncer, do desemprego, da perseguição, de tudo que for. Nome poderoso está acima de tudo. Não adianta. Então você não pode desistir. Você não pode parar. Mas quando as suas raízes são superficiais, ele não consegue esperar. Ele não consegue esperar.
Ele passa na frente do pastor. Ele passa na frente do ministério. Ele passa na frente do patrão. É para fazer isso? Não, mas é do meu jeito. Eu aprendi a fazer assim. Ei! Como manda? Posso não concordar, mas eu aceito. Passa na frente e começa a gerar frutos estragados. Aparentemente está bonito, mas logo vai cair e não será aproveitado. Por quê? Suas raízes são superficiais, não tem profundidade, não consegue esperar a hora certa, pois não sabe obedecer um comando. Como vai gerar frutos bons? Precisamos aprofundar nossas raízes. Mas como fazer isso? Orando, lendo a palavra. Tudo que precisamos está neste poderoso livro, que é a boca do nosso Senhor Jesus. Precisamos ter disciplinas espirituais, aprender a respeitar as pessoas. Somos um corpo, o cabeça é Cristo. Mas eu quero dar ordem para o braço direito, chutando a perna esquerda. Não. Ajustados, totalmente ligados. Esse corpo saudável, produzindo a 100 por 1 na oliveira verdadeira. Porque é para a glória dele, tudo é para ele, e é com ele que nós estaremos. Fazemos para um reino inabalável. Mas se houver raízes superficiais, eu vou machucar o meu líder, vou machucar o meu irmão, e vou ser machucado. Vou ferir quem não me conhece, e quem não me conhece me fere. Vou tirar lugar de quem Deus deu, e subjugar aqueles que Deus tem levantado. O mais importante, queridos, é ter raízes profundas, raízes firmadas em Deus, que não precisam de vitrine. E uma árvore frutífera, quanto mais profundas são suas raízes, mais sustentação ela tem. Quanto mais profundas são as raízes, ei, eu não nasci ontem, primeiro foi as minhas raízes. Elas precisaram de profundidade, precisam de profundidade todos os dias, como eu e você. Uma árvore com raízes profundas não depende somente da chuva, mas ela busca a água no mais profundo do solo, no lençol freático. Uma árvore de raízes superficiais depende completamente da água da chuva, e se esta faltar, vai morrer, vai secar. Espiritualmente falando, existem pessoas cristãs que suas raízes são superficiais e nunca conseguem se aprofundar e se alimentar da água da vida. Por que estou trazendo essa palavra? Porque o Senhor quer nos firmar para dar fruto dentro da nossa casa, no nosso trabalho, aonde chegarmos, sermos carta viva. Uma carta que todo mundo lê, mas que ninguém vem a rabiscar. Uma carta aberta, selada pelo Espírito, mas que caneta nenhuma, somente a do Eterno pode escrever. Uma carta para que todo mundo possa ler e dizer: eu quero. Qual é o caminho? Nós podemos dizer: o caminho é Cristo, Ele é verdade, é o que precisamos. As raízes são parte oculta da árvore, e elas hoje simbolizam nossa fé, nossa esperança, nossa intimidade com Deus. A sustentação da nossa vida espiritual vem das nossas raízes. Quanto mais profunda forem as nossas raízes, mais força nós teremos. Maior será a minha, a sua força diante da tempestade da vida. Quanto mais profunda forem as nossas raízes, maior serão os frutos que iremos produzir. Porque quanto mais fruto produzirmos, mais apedrejados seremos, mais perseguidos seremos. Mas nós não vamos desanimar.
nós vamos continuar, levantar a cabeça e vamos prosseguir, porque aquele que está conosco, Ele não está do lado, não, Ele está à frente. E quando lançam uma pedra contra a sua vida, eles lançam em Cristo que está em você. E quando lançam uma palavra, eles lançam em Cristo que está à sua frente. Entenda, o Senhor nos libertou para ir pregar e ser nele, para Ele, para a glória dEle. E aonde estiver, daremos frutos poderosos. Os dias dos pais foi domingo passado, onde teve um culto poderoso aqui. Não deu para a gente estar, porque chegamos de viagem. Homens que precisam se levantar nessa geração. Como disse o pastor, abraçar seus filhos. Homens que precisam aprofundar suas raízes em Deus e se levantar por sua casa e não deixar o mal prevalecer, lutar pelos que estão perdidos. Homens que precisam posicionar, pais que precisam olhar nos olhos dos filhos e dizer: filho, eu não desisto de você, nós vamos até o fim juntos. Mas precisa ter raízes para baixo e gerar frutos no topo. O que tem nos impedido de frutificar? Vamos olhar só um pouquinho para baixo. E eu quero que você olhe para os seus pés. Olhe para os seus pés. Bata seus pés. Bata seus pés. Bata seus pés. Bata as suas raízes. O que está atrapalhando elas de crescerem mais ainda, de avançarem, o que tem nos impedido de frutificar. E quando olhamos para nossas raízes, o que está preso, o que precisa romper, o que precisa ser arrancado. O Senhor diz em Jó, capítulo 15, versículo 5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não podemos pregar libertação se eu não fui liberta. Mas por todos os dias o Senhor tem nos lapidado. Todos os dias o Senhor tem tirado aquilo que não desagrada de nós. Como levar cura aos feridos se eu estou sangrando? Sabe, queridos, somos uma geração que desiste muito fácil. Conheço muitos que desistiram muito fácil. Mas eu tenho uma frase que pode ser um bordão, e eu digo: pode arrancar as minhas pernas, eu terei os meus braços. Podem arrancar os meus braços, eu terei os meus olhos. Podem arrancar os meus olhos, eu terei a minha língua. Podem arrancar a minha língua, eu terei o meu espírito para dizer: glória, glória, glória ao Altíssimo. Não importa o que vierem fazer comigo, podem cortar, eu nascerei em Cristo. Podem te cortar, te paralisar, mas inserido na oliveira verdadeira, você nascerá de novo. E ninguém poderá te deter. Deus está dizendo: por que dormes? Se eu estou acordado velando por ti. Porque estás parado, se é tempo de avançar. Porque queres que levem você. Se o tempo das moletas acabou, é você e Deus marchando para o alvo, rompendo limites. Não pare. As suas raízes, quanto mais fortes, mais poderosas,
Elas não precisam de vitrine, elas precisam somente de Deus. Se Deus achou lugar para os ramos bravos na oliveira, certamente hoje Ele está disposto a enxertar você que precisa da seiva transformadora do Espírito. Sabe, queridos, eu aprendi que toda palavra eu tenho que receber antes, sim. Não é que ela me corta, ela já nos despedaça antes. Mas quando Ele me dá essa oportunidade, eu digo: Senhor, o que precisa ainda, eu quero mais desta seiva poderosa. Mesmo tendo, eu quero mais de Ti. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, ninguém, o seu nome está acima de tudo. Então ninguém pode nos deter, somente nós mesmos. Somente eu posso me paralisar. Somente eu posso dizer não para mim. Mas inserido na oliveira verdadeira, Ele vai me dar instruções poderosas, princípios a serem seguidos, para obedecer. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois nós precisamos estar convencidos de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra criação vai poder nos separar. Vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fique-se de pé, por favor. Ninguém poderá nos separar desse amor. O medo não pode separar. As tribulações, a adversidade da vida não pode te parar. Ei, meu irmão, eu trago uma palavra de encorajamento. Olhe para as suas raízes. É o tempo de avançar. É o tempo de avançarmos. Ei, não fique olhando para os troncos, para as folhas e frutos. Olhe para a raiz. Olhe para ela e veja o que precisa mudar. O que eu preciso, Senhor, nesta noite, você tem que perguntar ao Senhor o que precisa ser feito para mudar. Se Deus achou o lugar para os ramos bravos, não vai achar para mim e para você. E eu quero concluir dizendo a você, e já te convidando, sabe, a vir aqui. Porque todo pregador tem que fazer esse convite. Porque a palavra poderosa, e eu só recebo quando eu saio do lugar de comodismo. Eu tenho que ter uma atitude. Ele já está falando, já liberou. Eu tenho que ter a ação de buscar. E eu concluo dizendo a vocês, já te convidando a vir aqui, se assim desejar, é claro. Não importa quem você seja, o cargo que você veio ocupar dentro ou fora da casa do Senhor. Eu te convido a receber mais dessa oliveira. Eu te convido a se encharcar dessa seiva. Eu te convido a receber mais da oliveira verdadeira para as suas raízes. Eu te convido a te fortalecer em Deus.
e naquilo que Ele tem para mim e para você. Eu te convido a sair do lugar de comodismo e dizer: Senhor, eis-me aqui. Realmente eu preciso de algo poderoso como a sua seiva para mudar o que ainda tem me impedido de avançar. Eu te convido a deixar os frutos bravos da oliveira brava e começar a gerar frutos do Espírito. Eu te convido a ver milagres nascendo através de você, por você, para você, na vida dos seus filhos, dos seus cônjuges. Ei, eu te convido a gerar dentro dessa igreja, no seu trabalho, aonde você estiver, os frutos seus vai falar pelas suas raízes. Eu te convido a ser o que Deus está chamando você a ser. Eu te convido a sair da sua zona de conforto. Saiba que desenvolver raízes vai tirá-lo da zona de conforto. Eu te convido a abraçar a oliveira verdadeira e dizer: eis-me aqui para um encontro poderoso, único. Quem experimenta da oliveira verdadeira não consegue mais ficar longe, não consegue mais se afastar. Ele tem sede, ele tem fome, ele quer estar. O seu peito queima, é um fogo que queima, é uma brasa que não se apaga. Esse é nosso Cristo. Não temerei na tua fumaça
conforto. As raízes lhe darão alimento em momentos difíceis. Farão com que você permaneça e dê frutos. Pode ventar. Se a chuva não cair, você sabe onde tem água. Se as coisas não acontecer, você sabe a porta que tem que bater. Você sabe quem buscar. Entenda. Você precisa da seiva da oliveira verdadeira que é Cristo. Você precisa dessa seiva dele o tempo todo. O tempo todo você precisa desta seiva, mesmo tendo, queira se encharcar dela, quanto mais, queira estar mais. O segredo de uma vida abundante não está no fruto, está na raiz. Raízes para baixo, frutos no topo. Raízes profundas em Deus, frutos poderosos em Deus. Raízes para baixo, firmadas no Senhor, inabaláveis. Pode vir o que vier, podem até tentar nos lançar, mas estaremos firmes. Nós precisamos só da seiva. Coloque a mão no seu coração. Senhor, a tua palavra ela é poderosa. Vieram aqui à frente quem quer mais de ti. Como nós já estamos, como eu estou, eu quero mais de ti. Porque quando o Senhor nos chamou, éramos sambujeiro bravo. Mas o Senhor disse, eu quero você, porque enxertado em mim, nova criatura serão, vai perder o DNA de gentio, DNA de pecador, vai perder o DNA daquilo que não presta, e eu vou inserir em vocês o que é poderoso. Quando o Senhor nos chamou, quando o Senhor nos aceitou, éramos um broto, Senhor, como diz em Salmo 92, mas o Senhor nos pegou, nos plantou em sua casa, e nos tempos certos o Senhor nos transplanta para onde o Senhor quiser. No tempo do Senhor tudo acontece, mas é no seu tempo, e eu preciso entender que quando as minhas raízes estão entrelaçadas no Senhor, o tempo não vai me castigar, não, porque o Senhor não é sádico, o Senhor é investidor. O tempo pode demorar, eu vou estar abraçada em ti, dizendo, eu confio no Senhor, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Há tantas coisas, há tantos gritos de alma neste lugar, há tantas orações, Senhor, que estão guardadas no cálice da promessa do Senhor. E o Senhor disse, no meu tempo, e o Senhor já começou a derramar. Obrigado pela vida dos meus irmãos que saíram do seu lugar para poder dizer, Senhor, eis-me aqui, olha para as minhas raízes, precisa de algo ser tirado, tira, Senhor. Ah, Deus, o que precisa para fortalecer essas raízes? Eles saíram do seu lugar dizendo, Senhor, eu quero mais de ti, quero viver aquilo que o Senhor tem preparado, já preparou e está disponível para que eu usufrua. Eles saíram do lugar convictos que não sairão desta casa de adoração como entraram, mas contarão vitória, realastudefai, por esses dias, diz o Senhor. O Senhor começa a mudar onde você não consegue. O Senhor está dizendo, silencia, porque as palavras têm chocado, tem machucado, tem matado. Espera no Senhor, confia e olhe para aquilo que tem sido uma parede de problemas e olhe para um oásis a qual o Senhor transformará. Não veja mais perdido ou desamparado, não, você está inserido na oliveira, você e ele é maioria. Aconteça o que acontecer, a vitória
o nosso pão de cada dia que Ele tem reservado. Espírito de Deus vivo, como a Tua presença é magnífica neste lugar. E eu quero concluir a minha oração, Senhor, dizendo: obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui à frente estão. Toca o Senhor, toca o Senhor, toca no mais profundo. Somente o Senhor conhece o que precisa. Somente o Senhor conhece, Pai, as raízes dos teus filhos. E aqueles, Senhor, que estão no banco, Deus, que o seu coração está agitado, suas pernas trêmulas, o Senhor está dizendo: eu vejo você. Eu vejo você. Não temas. Não solte a corda, meu irmão. O Senhor é com você, o Senhor é com a sua casa. Não seja mais um zambujeiro bravo, mas que você possa produzir o que a palavra do Senhor diz. Enxertado nele, vamos ter frutos poderosos. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã, que veio aqui à frente e que está sentado. Mas você que veio aqui à frente, há algo poderoso que Deus liberou. E com convicção e certeza eu te entrego. Você pode não saber como vai chegar, mas eu quero te dizer: Deus não precisa de meios. Ele somente faz acontecer. Receba a sua bênção e a sua vitória. E que você produza a 100 por 1 para a glória do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver chama pela glória, a glória de Deus. Cante a Ele nessa hora. Pisou no Santo dos Santos. Você pode cantar? Diga isso. Não sabe viver. E onde estiver, ama por Ele, a glória de Deus. Erga as suas mãos e declare glória, glória, glória. Seja livre para adorar ao Senhor. Eu quero encerrar esse momento, queridos. Eu quero poder encerrar entregar o pastor perguntando. E eu ouvi algo poderoso de um pastor que ministrou nesta casa. E ele disse assim: eu quero fazer um último apelo. Se há alguém em nosso meio que queira entregar sua vida a Jesus, ou queira reconciliar, esta é a hora. Porque quando eu descer daqui, eu estarei com a missão cumprida. E aquilo me tocou. E eu quero fazer essa mesma pergunta. Há alguém em nosso meio que queira entregar sua vida a Jesus, ou reconciliar com a oliveira verdadeira? Este é o momento. Você tem esta liberdade de sair do seu lugar e vir até aqui.
Há mais alguém que quer fazer companhia para esta mulher linda do Senhor? Pode cantar. Eu vou orar com ela. E enquanto eu oro, você ainda tem oportunidade. E quando eu terminar de entregar para o pastor, né? Aí, cumprir minha missão. Amém?